aí pessoal, tudo bom? Eu sou Sol Gomes, para quem não me conhece, e esse é o canal Antes Sol Que Mal Acompanhada. Bom gente, hoje eu quero falar desse filme aí da capa, The Other Lamb, ou O Segundo Cordeiro, né? É um filme que foi lançado esse ano, entre março e abril, e não sei se você já assistiu, mas eu pude assistir esse final de semana. E assim, tem algumas coisas para falar, né? Primeiro, gente, o filme eu li algumas críticas do filme e uma grande parte são esse filme assim de muito pretensioso, tá? Que é um filme assim que de repente não, que é um filme que não é tão bom. Mas e eu assim preciso dar a minha opinião, né? Verdadeira assim do filme. Você tem que estar bem centrado para você assistir o filme até o final, tá? Porque ele é um filme que basicamente assim, ele é passar todo numa floresta, né? Na primeira parte dele, depois na segunda parte é o rebanho, né? São as esposas caminhando, né? Pelo vale, e aí que vem uma fotografia lindíssima, linda. E depois eles chegando a um lugar lá que seria o lugar onde eles se restabeleceriam. Mas o que trata o filme, gente? O filme trata de um culto, né, chamado o rebanho. Tem um pastor, tem a figura de um pastor e esposas, tá? Que são divididas, né, entre as esposas que ele pode já ter, né, que ele tem relações sexuais, lógico, né, são as esposas, e as filhas, tá? Então vocês já imaginam aí, né, esse relacionamento, né? As filhas que se transformam em esposas. E as filhas, elas vestem azul, tá? A roupa é azul. Isso assim acontece antes delas, né, terem a primeira menstruação, né? E antes de se tornarem esposas, e as esposas que já usam vermelho, que para mim é uma referência à própria menstruação, o fato de você, né, delas passarem pelo ritual de terem, né, a primeira relação sexual com esse pastor, tá? E ele escolhe, tá, com quem ele vai ter a relação, né, no dia. E assim, o filme ele é pretensioso porque ele deveria realmente assim se aprofundar numa história, mas ele não exatamente se aprofunda. Mas o fim do filme, que eu não vou falar, ele é surpreendente, tá? Mas se você prestar atenção, você já começa a desenhar, tá? Esse final durante o filme, tá? Porque os olhares, né? A atriz, o nome dela acho que é Rafik. O nome dela no filme, tá? De uma das filhas é Selah, tá? Então assim, essa diretora, que é uma diretora polonesa, deixa eu ver aqui qual é o nome dela. Ai, que agora eu esqueci. Małgorzata, não sei falar, não me atrevo a falar o sobrenome, tá? E tem essa Selah, tá? E que chama, o nome da atriz é Rafe Cassidy, e o pastor é um ator chamado Michel Huisman, tá? Então assim, pretensamente o filme ele faz uma referência até a The Handmaid's Tale. Então assim, é interessante assim nesse sentido, mas é um filme que poderia, sei lá, ter uma história mais densa, tá? Mas o que acontece? Essa Selah, né, uma filha que recebe a honra de poder acompanhar o nascimento, né, de um cordeiro. E assim,
acontece uma coisa surpreendente aí, né, que abre os olhos dela para tudo que vai se desenvolver nesse filme. Mas o pastor, tá, que ali não aparece o nome dele, porque ele só é chamado de, ele não tem, o personagem dele não tem nome, ele é chamado de pastor. Ele lidera, né, esse rebanho, ele faz os cultos, tá, nesse lugar, nessa floresta, e ele faz esses cultos. Então tudo ele fala assim, ó, vocês têm que, né, me adorar, têm que seguir as minhas normas, tá? Aquilo que eu falo, e o que ele fala é lei, tá? Só que aí as pessoas, né, especialmente essa Selá, começa, e o olhar dela muda, né? Ela começa ela é muito observadora e ela começa a modificar, né? E é interessante isso, tá? Porque já tem uma outra que está separada, que mudou de opinião, tá? Então ela é separada do rebanho, tá? Porque mudou de opinião, porque como esposa ela já foi envelhecendo, né? Então, se você tá mais velha, então você praticamente assim, você já não presta muito, né? E isso tudo é relatado nesse filme, que tem esse final que é surpreendente, tá? Na minha opinião. Mas se você for bom observador ou boa observadora, você vai saber, tá? Especialmente depois o que ele faz com as esposas, né, atuais. Mas tudo bem, que acho que eu já estou dando muito spoiler. Mas assim, algo questionável nesse filme, o filme é tão assim, pretensioso, que é real. E aí a gente começa a perceber a questão assim a gente percebe a questão das lideranças, né? Que as nossas lideranças atuais, sejam pastores, líderes, né, comunitários, políticos, o que eles podem fazer, né, em uma comunidade, o que eles podem fazer numa sociedade, num país. E aí é uma crítica assim para toda uma liderança, tá? Não estou falando de A, B, esquerda, direita, centro, nada disso. E nem especificamente de determinados pastores ou de denominações. Mas a gente precisa, e eu acho que é importante que você assista esse filme, mesmo que você ache um pouco chato, mas é preciso que se assista ao filme para a gente começar a ver como coisas assim pequenas, tá? Elas levam um povo a serem dominados, tá? Uma dominação assim extrema, tá? E isso é o que temos passado hoje, né, no mundo, mas eu quero falar especificamente do Brasil. Como determinados líderes religiosos, como determinados pastores, como eles cegam as pessoas, né, com doutrinas que não têm a ver com a questão do evangelho. E eu estou falando como pessoa evangélica. E como, tá, o rebanho, ele, como que ele aceita, tá, determinadas situações, determinadas atitudes que não deveriam ser aceitas, tá? Que bastava, tá? Que, então a base é a Bíblia, então vá ler, tá? E muitas vezes isso não é feito, tá? Então se aceita qualquer coisa. Se você serve a Deus, então vá pedir orientação a Ele, mas não vá pelo rebanho. Não vá pelo rebanho, né? Ou pelo que o líder fala, tá? E eu sei que isso é questionável, tá?
Mas eu estou falando especificamente para aqueles líderes que ludibriam, que enganam, tá? Que apostam em vãs doutrinas. Se a gente pensar nas nossas lideranças políticas, porque vivemos em uma sociedade, temos que votar, tá? Esse ano teremos eleições, então as coisas já começam, né, a tomar forma, mesmo com as eleições adiadas, né, colocadas um pouco mais para frente aí. A gente sabe que, né, a gente começa a fazer um desenho do que vai ser, né, do que teremos como prefeitos, né, os candidatos, vereadores, não é verdade? Então a gente precisa se atentar para aquilo que é verdadeiro, tá? Ou retirar aquelas camadas, tipo igual cebola, e retirando, né, as camadas pela observação, pelo acompanhamento dos trabalhos de vereadores e de candidatos a prefeitos, tá? Para a gente ver o que surge daí e tirar e escolher aquele que você acredita que vai ser o melhor. Então, assim, eu tenho me questionado assim, muito isso, porque, primeiro porque precisa, né? E esse filme ele é bem específico para isso, para você começar a questionar tudo aquilo que é lançado para você, tá? E isso engloba tudo, gente. Precisamos questionar, tá? Precisamos, nós temos que ter voz e precisamos que nossas vozes sejam ouvidas. Nós precisamos disso, tá? Então esse filme ele é, ele tem uma fotografia linda, os lugares são lindos, tá? Eu penso assim como no Brasil, né? Nós temos uma natureza maravilhosa, mas que dentro dessa natureza linda, coisas horríveis acontecem. E isso todos os dias. Todos os dias. Por conta de nossas escolhas. Tá? Então aqui é a maioria? É a maioria. Então vivemos uma democracia. Tudo bem. Vivemos uma democracia. E quem é mais votado ganha, vence. Mas só que não significa que por ter vencido pode fazer o que quiser, independente de qualquer partido. Assim como nas nossas igrejas, nós temos um pastor, tá? Nós temos um líder, um missionário, um apóstolo, que quer que seja um presbítero, que quer que seja. Ele é escolhido, mas, tá? Não significa que o que ele fala tenha que ser lei, porque se você não concorda, chama, conversa, tá? Então, assim, a gente precisa ter essa liberdade, tá? E ali naquele caso, como rebanho, tá? Não aconteceu. Ou aconteceu por um tempo, né? Então a gente precisa ter essas características. Por isso que eu achei o filme interessante, embora ele seja pretensioso, embora a história em si seja fraca, tá? Ela poderia ser muito mais densa, tem, nossa, muitas possibilidades, mas é um filme que leva a uma reflexão, tá? Leva uma reflexão, especificamente pelo fim, pelo final dele, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, tá? E é isso. Tá? Eu não tenho pretensão de ficar comentando muito do filme, de ficar dando muito spoiler, embora eu já tenha dado assim vários, mas é necessário, gente, questionar, é necessário pensar,
é necessário a instrução, é necessária a leitura, é necessária a observação, tá? Então, The Other Lamb, o segundo cordeiro, ele é muito interessante por isso, tá? Então, o segundo cordeiro, The Other Lamb, que é lançamento, tá? Lançado esse ano, é um filme que você deve assistir, tá? É um filme que você deve assistir para você refletir, tá? Para você começar uma mudança, tá? Para você começar a ler, começar a se instruir, começar a argumentar, começar a pensar, tá? E a refletir sobre esse tipo de sociedade que nós vivemos, tá? E o seu papel e o meu papel, que é uma reflexão que eu também tenho feito nessa sociedade na qual estamos inseridos, tá? Então você tem a sua verdade, eu tenho a minha, mas ela tem que ter uma base, tá? De uma reflexão, não é daquilo que você ouve dizer, mas daquilo que você lê, daquilo que você questiona, tá? E sempre procurando estar com pessoas que, tudo bem, podem pensar diferente de você, isso é ótimo. É um leque, né? Que se abre de outras possibilidades, mas sempre procurando pessoas que sejam sérias, tá? Pessoas que não estão a fim de mudar a sua opinião, tá? Mas de te levar a uma reflexão, tá? Porque aí você muda, se você continuar, né, nesse pensamento, então beleza, ou então você pode mudar, não tem problema, tá? Mas não vá pela cabeça dos outros, não vá pela cabeça dos outros, não tem aquela coisa de rebanho de gado, tá? Que isso é muito sério, isso em todos os sentidos, tá, gente? Todos, todos, todos. É isso, tá? Assistam o filme The Other Lamb, o segundo cordeiro, lançamento, tá? Insista, tá? Assista até o final, porque o final vai te trazer a resposta, tá? Vai te mostrar exatamente sobre o que se trata o filme, tá bom? É isso, pessoal. Você que caiu de paraquedas, por favor, permaneça, tá? Fique aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho, tá? Deixe seu comentário, me siga no Instagram, @sousolgomes com Z. E é isso. Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.